Olá, meus amigos, minhas amigas, chegamos aí à última aula da LOPEB, Lei Complementar 50, lei que trata da Lei Orgânica dos Profissionais da Educação Básica. Foram 36 videoaulas para vocês, videoaulas super atualizadas, o professor conseguiu gravar aí assunto por assunto, e essa será a nossa última aula de hoje, na qual o professor unificou 3 assuntos, né? São as disposições gerais, as disposições transitórias e as disposições finais da LOPEB, né? Assuntos esses aí que a probabilidade de algum assunto dessa aula ser cobrado em prova é muito pequena, mas como nós temos aí a obrigação com o magistério, temos a obrigação pedagógica, eu preparei essa aula especificando aquilo que é mais importante, em especial as disposições gerais. O que são disposições gerais? Disposições gerais são aquilo que vai se aplicar a todo o estatuto, toda a lei orgânica. Transitórias são aquelas regras transitórias e finais são regras de fechamento, tá certo? Vamos focar somente nas disposições gerais para vocês, né? Então chegamos aí ao fim da LC 50 de 1998, LOPEB, né? Foi tranquilo, foi gostoso, não foi? Então vamos lá, né? Vamos aí primeiro, vamos falar das disposições gerais, né? O que diz o artigo 77? O artigo 77 vai falar do cargo de diretor escolar. Gente, na unidade escolar, pense lá na unidade escolar. Qual que é o cargo mais importante? Qual que é o cargo de liderança da escola? O cargo mais importante, o cargo de liderança, é o cargo de diretor escolar. Tá certo? É o cargo de diretor escolar. Então, temos aí para vocês aí o cargo de diretor escolar. Vem comigo aqui, o que ele fala? Ele fala que vai ser eletivo, né? Vai passar por processo democrático de escolha, eleições na escola, exatamente. Então, a LOPEB que trouxe essa inovação de escolher os diretores de escola através do processo democrático. Antes não, antes era indicado pelo órgão central. Artigo 77. A função de diretor é considerada eletiva e deverá sempre recair em integrante de cargo de provimento efetivo. Então, tem que ser provimento efetivo da carreira dos profissionais da educação básica do Poder Executivo Estadual, escolhido pela comunidade escolar. Então, olha aí, ele é o diretor escolar, eletivo e membro da carreira dos profissionais da educação básica, ou seja, da LOPEB, escolhido também pela comunidade. Então, a comunidade tem o direito de participar. Por que isso? Porque o legislador quer que a escola seja inserida dentro da comunidade. Então, nada melhor que a própria comunidade escolher seu dirigente da escola, ou seja, quer que a comunidade também abrace a escola. Essa é a intenção da LOPEB, né? O artigo 78, também um artigo geral, ele vai tratar o seguinte: lá da associação em sindicato ou associação de classe, né? Como ele vai representar aí a categoria. O profissional da educação básica poderão congregar-se em sindicato ou associação de classe na defesa dos seus direitos nos termos da Constituição da República, ou seja, direito de associação consagrado na Constituição Federal, e o artigo 78 trata especificamente sobre isso. E eu digo para vocês que essa categoria, né, dos profissionais de educação básica, através do seu sindicato, que é o Sintep, um elogio para o Sintep aí da sua atuação, é um dos sindicatos mais combativos que eu conheço, tá? Eu tive a oportunidade aí de estar do lado oposto, mas sempre respeitei bastante, e eu confesso que a atuação do sindicato fez eu crescer profissionalmente muito, exigiu muito de mim, e esse crescimento me tornou um homem mais forte que eu sou hoje. Então, ó, o sindicato aí está no coração aqui, 10 para vocês, continuem assim, em defesa dessa categoria, em defesa dessa educação. Não é fácil, a gente sabe disso, somente quem esteve lá, que trabalhou todos os dias respirando, vivendo, pensando em educação, sabe das dificuldades e o caminho que deve ser trilhado ainda, né? Então vamos lá. O que ele fala aqui? O artigo 78 faz o que? A garantia, a proteção de quem quer se associar, né? E fala lá, para primeiro, ao profissional da educação básica, quando no exercício de mandato eletivo, em diretoria sindical
ou associativa, representativa de categoria profissional da carreira, aplica-se o disposto no artigo 133 da Constituição Estadual vigente. O que trata o 133? O 133 garante o quê? Inclusive o seguinte, pessoas, servidores públicos, lá vai determinar o quantitativo, tá certo? O quantitativo de pessoas que poderão, que a administração pública estadual poderá ceder para as pessoas trabalharem lá no sindicato com todos os efeitos de efetivo exercício. Então, isso traz o artigo 133. Prof, tem que ler o 133? Não, não precisa ler o 133, né? 2. O profissional da educação básica eleito, tá? Eleito, e que estiver no exercício da função diretiva e executiva da associação de classe do magistério. Então, função diretiva e executiva, né? No âmbito estadual ou nacional, então, tanto no sindicato estadual ou nacional, será dispensado pelo chefe do Poder Executivo, do governador, ou seja, será dispensado, né, de suas atividades funcionais, sem qualquer prejuízo a direitos e vantagens, né? Ou seja, um grande incentivo aí para a categoria se mobilizar, graças a Deus. Então, o artigo 78 trata do sindicato. O 77 trata de como vai ser o diretor de escola, né? O 78 trata do sindicato. E o 79, um dos mais importantes dessa aula, trata... desculpa aqui. O 79, ele trata do quê? Trata dos servidores temporários, ou seja, contratos temporários. Infelizmente, né? Tá? Isso aqui é uma prática de décadas da SEDUC, eu falo isso sem medo de ser feliz, da contratação temporária, porque também é muito difícil você manter um quadro sempre permanente. Tá? Existem muitas situações aí na gestão do quadro, existem muitas licenças médicas, existem muitos afastamentos, existem muitos desligamentos, às vezes nós não encontramos um profissional específico para determinada região, localidade, e a SEDUC se preocupa com o quê? Com quem que é o central da educação? É o aluno. O aluno não pode ficar sem aula e nós temos a obrigação de quê? De fornecer todos os instrumentos suficientes para fazer uma boa educação. É isso aí. Então, como não temos servidores efetivos, por diversos fatores, o artigo 79 ele vai tratar de contratos temporários. Né? Contratos temporários, é importante a gente ler isso aqui, essa disposição geral. Em caso de necessidade comprovada, conforme a Lei Complementar 12 de 13 de janeiro de 92, poderão ser admitidos servidores temporários, né, para exercerem o cargo de professor da rede pública estadual. Então, está aqui para vocês, contratos temporários. Né? Parágrafo 1º. Né, a admissão que trata este artigo deverá observar as habilitações inerentes ao cargo do profissional substituído, priorizando o candidato com o maior nível de habilitação ou grau de escolaridade. Lembrando para vocês, né, que a LOPEB trouxe aqui de professor, mas a LC 04 faz uma ampliação, tá, da possibilidade de contratos temporários, que inclusive a SEDUC utiliza aí lá a 04. Né? Então, vocês perceberam que toda aula a gente tem lá a Lei 04 e a LC 50. Mais uma vez, eu repito para vocês, para o seu completo entendimento dessa matéria, é muito importante você primeiro estudar todas as 59 aulas, 60 aulas que nós temos lá da LC 04. Tem aulas curtas, muitas aulas curtas, rapidão você assistir isso. E depois você vem aqui para a LOPEB. Depois você vem para a LOPEB aqui, tá certo? Você vem para a LOPEB e assiste essas 36 horas da LOPEB, que vai solidificar bastante, ok? Bacana aqui, ok? Parágrafo 2º, vem comigo, né? Vem comigo. O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação previstas no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 4º desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base classe e nível inicial. Classe e nível especial. Professor, não entendi. Vamos lá, professor, né? Eu tenho pós-doutorado, doutorado. Professor é classe E, tá certo? Então, ele vai ter inicial, classe e nível, classe inicial e nível, né? Então, infelizmente, não tem como enquadrar lá para essa aí, classe e nível, né? Eu acho isso, desculpa o palavrão, uma puta sacanagem com o profissional, porque a nossa criança lá, nossas crianças, ela vai ter um conhecimento mais aprofundado, porque o cara tem habilitação acima do inicial, né? E o que diz o artigo 4º? O artigo 4º diz lá do cargo, né? Parágrafo 1º, inciso 2, lá no inciso 1 e 2, né? Professor, tem lá,
com a habilitação exigida. Lá tem esse cara aí que fala do artigo 4º dos cargos, né? Ok? Vem comigo aqui. Em situações de emergência, em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitando-se o teto limite de 20 horas permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado com base no valor hora-aula. Parou em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados. Então, tem uma vaga, eu sou professor de física, eu sou habilitado em física, e tem a vaga de matemática. E lá na matemática, não está tendo ninguém nesse município que se habilita em matemática. Então, a administração pública poderá, ou seja, o diretor de escola, poderá ser atribuído ao professor efetivo, ou seja, eu, professor de física, aulas adicionais, respeitando-se o teto limite de 20 horas permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora-aula, ou seja, ele vai perceber mais por isso. Tem que entender. Então, esse aqui é aulas adicionais, limite de 20 horas semanais aí. Fechou? 2. Os contratos temporários para a função de professor que não preencher os requisitos estabelecidos no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 4º dessa lei complementar, perceberão 60% do subsídio inicial do constante no anexo 1, né? Olha aí, né? Né? Parágrafo 3º. Os órgãos competentes nos municípios deverão promover anualmente o cadastramento dos candidatos interessados e divulgar a relação nominal com endereços e habilitações respectivas nas unidades escolares sobre a sua jurisdição para a seleção. Isso aqui é o famoso processo de atribuição de aula que acontece sempre no início do ano e movimenta a educação no estado de Mato Grosso, né? Artigo 80 o artigo 80 foi revogado. Artigo 81, tá? Então ele fala, o artigo 81, nós falamos para vocês, ele trata também da aposentadoria lá da regência de classe, né? A gente já falou lá dos deveres, lembra que ele colocou lá da regra da paridade e tal. O tempo de serviço efetivo, de efetivo exercício profissional de educação básica, porque isso aqui, né? Para termos isso aqui é para aposentadoria, né? Para efeito de aposentadoria, nos termos da linha B, no inciso 3 do artigo 40 da Constituição da República, será aquele exercido estritamente em regência de classe. Ou seja, aposentadoria especial de professor e regência de classe. Aí nós vimos lá atrás, isso lembrei agora, né? O que aconteceu? O cara colocou aqui lá para quê? O cara diretor escolar, ele não estava em regência de classe, então ele não tinha direito à aposentadoria especial, o cara que é coordenador pedagógico, o cara que é assessor, cara, lógico que tem que ter, senão vai ter um esvaziamento dessas funções de liderança. Está aqui, lembrei lá atrás, porque que colocou aqui, só colocaram no lugar errado, né? Parágrafo único. Aplicam-se os dispositivos previstos no artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 40 da Constituição Federal é um artigo dos mais remendados da Constituição, porque é o artigo que fala da aposentadoria, das regras previdenciárias, né? Aos demais profissionais de educação básica que estiverem desempenhando funções diversas ao caput do artigo. Ok, né? Pronto, nós encerramos o quê? As disposições gerais, né? E agora, professor? Agora é o seguinte. Agora é o título 7º e o título 8º, né? Esses dois títulos, né? Que fala das disposições transitórias e das disposições finais. E aí, prof, eu não vou fazer a leitura de artigo por artigo, tá? Então, você fica aí na obrigação de fazer a leitura desses dois títulos, né? Lembrando, eu sou um cara bastante sincero, né? Que a probabilidade disso ser cobrado em prova, né, é pequena. Eu não falo de 100% porque nós não temos aí uma bola de cristal e o examinador está lá, LOPEB, ele pode cobrar qualquer coisa, né? Eu não vejo muito conteúdo interessante para elaborar uma questão cabeça, uma questão realmente aí que avalie o candidato. Mas, por via das dúvidas, siga as minhas orientações pedagógicas, dá uma lida no título 6º e nos títulos tipo 7º e no título 8º da lei. Disposições transitórias, o que é disposição transitória? Antes tinha um plano de carreira, veio a LOPEB. Novo mundo jurídico, novas regras. Então, nós temos aqui uma nova situação. Professor, e o povo antigo? O que eu faço com o povo antigo?
ele vai ser migrado para cá através das regras transitórias. E as finais é para o fechamento do estatuto. Então tá aí para vocês fazer essa leitura aí, top de linha para a galera, né? Artigo 94. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, dia 1º de outubro de 1998, revogam-se as disposições em contrário. Ele foi preguiçoso aqui, colocou uma revogação tácita, né? Eu gosto da revogação expressa. Então, são 95 artigos. E aí, professor? E aí, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Quero dizer para vocês o seguinte do artigo 95. São 95 artigos. Para você fechar essa prova, para você ficar realmente competitivo, cara, não precisa assistir todas as minhas aulas novamente. Você vai lá na lei, tá? E faça a leitura, cara. A leitura com as anotações, com marca-texto. 2 vezes. Você não vai errar nenhuma questão de qualquer banca, para qualquer cargo, em qualquer época. Papo reto, prof. Papo rápido, né? Essa lei foi assinada por Dante Martins de Oliveira, Hermes de Abreu, Maurício Magalhães Faria, chefe da Casa Civil, né? Hélio Aldelino Vieira, Hilário Mouser, secretário de Segurança Pública, Guilherme Federico Miller, esse cara aqui foi do Planejamento, né? José Gonçalves Botelho, da Auditoria, Walter Urbana, Secretaria de Fazenda, Heitor Davi, não lembro, Ali Veg, também não lembro, Vitor Cândia foi da Infraestrutura, Fausto Faria era da SAD, depois foi para a Cefaz, Júlio Miller foi da Saúde, Pedro Comão Palpeu Garcia, não sei, não, Pedro Pinto foi da Comunicação, Antônio Renz, né? Carlos Teodoro José Regnei Garay, esse cara aqui foi da Cultura, José Antônio Rosa, Federico Miller, né? Federico Miller. Então, um era... o Federico, não sei se são gêmeos, um era da Ceplan, o outro parece que era da Indústria e Comércio. Salvino Albertão Filho, Francisco da Cunha Lacerda, Elismar Bezerra de Arruda, Educação, né? Poxa vida, professor, olha aí. Né? Bacana, né? Ótimo, né? E terminando, nós temos aí Confúcio, foi um prazer estar com vocês nesse curso. Não são as ervas mais que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. O cara coloca a culpa, né, na sua colheita do quê? Das ervas daninhas, né? As ervas mais, não, mas é a negligência do lavrador, né? Olha aí, é o auto-engano, né, cara? Esse é o auto-engano, auto-engano é o cara não assumir a culpa da sua negligência, culpa os outros, né? O concurso tem muito disso, tá? Meus amigos, minhas amigas, foi um prazer muito grande estar com vocês nesse grande curso aqui do Lago Concurso, da Lopeb. Eu tenho certeza que eu me sinto aqui com um dever cumprido, realizado. Foram 36 videoaulas que eu tenho certeza absoluta que irá te preparar para o concurso, tá certo? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá